Estou aqui para fazer mais um vídeo sobre o tema estereótipos dos homens pretos, né, que foram construídos em volta dos homens pretos, e para responder uma coisa que me mandam muito, uma pergunta que me mandam muito, perguntando sobre o que eu acho dessa ideia de chamar os homens pretos de macho. Né? Não são só homens pretos que me perguntam isso, não são só homens pretos que não gostam desse tipo de coisa, tem muita menina preta que também não curte, e tem muita gente que não entende porque a galera preta não curte essa ideia de chamar homens pretos de macho. Né? E acho que melhor do que dar a minha opinião sobre isso, eu vou explicar, né, por que a galera preta não curte essa ideia de chamar homem preto de macho e tal. E daí, né, vocês tirem suas próprias conclusões, né? Eu vou continuar chamando e foda-se, ou não repensei, acho melhor, não acho legal. Enfim, é bom que se diga que esse vídeo não tem a menor intenção de passar pano para atitudes machistas escrotas de homens negros. E eu preciso falar isso porque sempre tem uns desentendidos, né? Como eu não tenho meu coque samurai e nem estou sentado na GNT, no sofá da GNT do lado de João Vicente e de Fábio Porchat, né? Eu tenho que me explicar. Mas a gente sabe também quando o sujeito é preto, né? Sempre tem uma chegadinha mais dura, quando é branco dá uma passada de pano, é aquela de não, ele está tentando, ele está se desconstruindo, ele falou, mas não falou da boca para fora. Mas quando é, né? Um cara é preto, a gente sabe como é que funciona, né? Mas tem que ser como diz minha mãe. Né, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Mas para a gente entender esse estereótipo, né, do homem, desse estereótipo especificamente do homem preto, a gente precisa voltar no tempo, né, voltar lá em 1915 nos Estados Unidos e falar de um filme chamado Nascimento de uma Nação, que tem como pano de fundo a Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão Americana, que decretou a abolição, né, da escravidão nos Estados Unidos. E esse filme ele vai consolidar essa imagem do homem preto violento, né, agressivo, impulsivo e guiado pelos seus desejos sexuais. O filme, né, O Nascimento de uma Nação, um filme que tem uma duração de 3 horas, ele vai contar, né, a história de um período importante dos Estados Unidos, né, que é a Guerra Civil Americana e o período pós-guerra, que é chamado de reconstrução. E esse filme ele vai trazer um homem preto, né, a imagem do homem preto, que na verdade não eram homens pretos, eram homens brancos pintados de preto, portanto fazendo blackface, como ameaça às mulheres brancas. Né? Acho que é bom que se diga que naquela época os negros não podiam participar do cinema e tal, então quem fazia as vezes, né, dos homens negros eram homens brancos pintados de preto, né, chamado blackface, e nesse filme eles representavam uma ameaça às mulheres brancas. O filme vai retratar a Ku Klux Klan como heróica e aquilo, né? Homens brancos bons salvando mulheres brancas de homens negros estupradores e maus. Né? E muitos especialistas vão dizer que esse filme foi o gatilho para o ressurgimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. E uma curiosidade é que antes do filme, né, a Ku Klux Klan, a KKK, né, não costumava queimar cruzes, né? Ela passou a queimar depois do filme porque o diretor colocou essa cena no filme porque ele achou que seria uma grande sacada, né, uma imagem cinematográfica, colocar os membros, né, da KKK queimando cruzes. Né? Então a Ku Klux Klan não fazia isso antes, né? Passou a fazer depois do filme, ou seja, né, a vida imitando a arte. Com o filme se inicia uma nova onda de linchamentos, de enforcamentos de homens negros nos Estados Unidos, e não só de homens negros, né, de meninos negros também. E o caso mais famoso é de um menino de 14 anos, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, né, vocês me desculpem, que foi executado por supostamente ter assoviado por uma mulher branca de um cara branco. Então, entre o período de reconstrução dos Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial, milhares de homens negros, né, foram linchados, enforcados, sob a crença de que tinham cometido algum crime, né, sobre a crença e não sobre a prova de que tinham cometido algum crime. Informação importante é que essa onda de violência, de linchamento, modificou a demografia dos Estados Unidos. Ou seja, os negros que saíam do sul dos Estados Unidos para outros estados, eles não iam à procura muitos não iam à procura de oportunidades de emprego, né? Eles iam para fugir do terror. Nesse contexto que nasce, né, ou se consolida essa ideia do homem preto estuprador de mulheres brancas. E quando se fala de estereótipos racistas na mídia americana, esse estereótipo do homem preto aparece muito com o nome de mandingo, né, principalmente aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, mas ele também é conhecido lá sob o nome de black buck, né, que uma tradução mais livre significa macho preto. Né, daí as coisas começam a fazer sentido, né, sobre a ideia de não gostar de chamar de macho. Né. No livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, ela vai dizer que
Nos Estados Unidos, né, nos países capitalistas, né, originalmente as leis anti-violação, né, anti-abuso sexual, foram criadas, né, foram pensadas para proteger os homens das classes mais altas que tinham medo que suas filhas ou esposas sofressem esse tipo de crime. E que a segurança das mulheres da classe trabalhadora não foi uma grande preocupação desse tipo de lei. Vou dizer também que o resultado disso é que poucos homens brancos foram condenados por violência sexual e que a maior parte das acusações eram direcionadas a homens negros culpados ou não, e que dos 455 homens executados entre 1930 e 1967, né, baseado na lei de violação, né, de abuso sexual, de violação sexual, 405 desses homens eram negros. Uma coisa importante também que a Angela Davis vai trazer é que muitas mulheres negras, né, que as mulheres negras estiveram ausentes desses movimentos anti-violação por dois motivos. Né? O primeiro é que elas perceberam que essa lei não foi pensada para elas à medida em que, quando elas sofriam esse tipo de violação, esse tipo de abuso sexual, iam relatar isso à polícia, muitas vezes elas sofriam uma segunda agressão, uma segunda violência sexual por parte dos policiais. E o segundo motivo é que elas perceberam que esse tipo de lei era muito mais para explorar, muito mais para agredir, né, para matar, né, os seus homens, os seus maridos, os seus filhos, do que de fato, né, fazer justiça para crimes de abuso sexual. E para fechar, eu vou deixar aqui onde vocês podem encontrar essas informações, né, que foi de onde eu tirei. A primeira é o documentário 13ª Emenda, que trata sobre encarceramento em massa nos Estados Unidos. É um documentário que está disponível na Netflix, né, você pode assistir lá e você vai encontrar muitas das informações que eu disse aqui. O outro é o livro da Angela Davis, né, Mulheres, Raça e Classe, né, no capítulo que ela fala sobre o mito do homem negro violador. E uma outra série que acho que todo mundo já viu, né, se comoveu, que é o Olhos que Condenam, que em boa parte trata disso. Né. No mais é isso, né, digam aí o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que não faz o menor sentido, esse negócio de se chamar de um homem preto de macho não reforça esse tipo de estereótipo, né? Ou sei lá, né, vocês pensaram melhor e acham melhor que não. Enfim, né, digam aí o que vocês pensam nos comentários. Né? No mais é isso, se inscreva no canal, né, dê um joinha, né, ative as notificações, que é muito importante. Né? No mais é isso, obrigado pela audiência e até logo.